Nossa história começa em uma escola cheia de delinquentes e criminosos, onde os mais fortes mandam e os fracos são tratados como lixo. Muito parecido com o nosso pobre garoto, Roku, que mais tarde obviamente se verá com um harém de waifus que simplesmente não conseguem resistir ao seu, belo charme. Mas por enquanto, Roku é constantemente ridicularizado, surrado e intimidado por delinquentes. Além disso, ele só tem dois amigos, um ele chama de coronel e o outro de chefe. Mas esses nomes nerds e roupas só os tornam alvos iguais para o bullying constante. Devido a isso, os garotos passam a maior parte do tempo escondidos nos banheiros, amaldiçoando os valentões que os atormentam todos os dias, arruinando o que deveria ser sua vida pacífica no colégio. Em um dia fatídico, no entanto, Roku recebe um pacote de seu avô falecido e dentro dele encontra um pergaminho de magia poderosa, que, segundo se diz, foi passado por sua família desde os tempos antigos. E enquanto os garotos fantasiam sobre possivelmente receber poderes sobre-humanos, uma luz brilhante emerge repentinamente do pergaminho e uma marca é impressa na testa de Roku logo depois. No dia seguinte, a caminho da escola, Roku é abordado por alguns bandidos que de alguma forma são realmente alunos do ensino fundamental, mas ele corajosamente os avisa para ficarem longe dele ou ele pode ter que usar seus novos poderes legais neles, e é imediatamente espancado. Surpreendentemente, a bandida então salva Roku, dizendo aos outros para deixarem-no em paz. Na escola, depois disso, Roku é mais uma vez assediado por Inuma, um homem que o intimida todos os dias. Até que Tsubaki, namorada de Inuma, surpreendentemente lhe diz para intimidar o coronel e o chefe desta vez, em vez de Roku. E depois de mais uma sessão humilhante de bullying, os garotos voltam ao seu esconderijo habitual no banheiro para reclamar de Inuma e sua incessante intimidação. Mas enquanto conversam, Roku revela que as garotas têm tratado ele de forma diferente ultimamente, e acredita que isso pode ter a ver com os poderes que supostamente adquiriu do pergaminho. E nesse exato momento, Tsubaki bate na porta do box do banheiro deles, sem perceber que está no banheiro masculino, e, inesperadamente, pede desculpas a Roku por sempre intimidá-lo, antes de fugir envergonhada. Ainda mais surpreendente, quando os garotos voltam para casa depois, eles percebem que todas as garotas delinquentes por quem passam estão olhando para Roku, e eles percebem que o pergaminho lhe concedeu o poder de atrair garotas malvadas. De repente, Inuma chega do nada e ameaça bater em Roku por tentar roubar sua namorada, mas Roku não faz ideia do que ele está falando. E quando Inuma revela que Tsubaki até colocou Roku como papel de parede no celular dela, Roku, em pânico, decide simplesmente fugir, mas acidentalmente colide com uma garota delinquente de cabelos loiros que tinha acabado de terminar de espancar uma gangue inteira de bandidos sozinha momentos antes. E ela coloca suas mãos ensanguentadas nas de Roku, pois se apaixonou por ele à primeira vista. No dia seguinte na escola, Roku fica chocado ao descobrir que a menina loira se juntou à sua turma e escolheu um assento bem ao lado dele. Ela então se apresenta como Haana, enquanto ignora o coronel sendo intimidado bem atrás dela. Mas quando o valentão volta sua atenção para Roku, Haana segura uma carteira com uma mão e descarrega sua fúria sobre ele. Essa monstruosa demonstração de força faz com que Roku fuja imediatamente após a escola, mas quando ele esbarra em Haana momentos depois, ele de repente percebe como ela é bonita, e já que seus poderes são a razão pela qual ela agora está loucamente apaixonada por ele, ele diz a ela que é sua responsabilidade protegê-la dos delinquentes que com certeza vão querer vingança contra ela. No entanto, Haana responde que se isso o agradar, ela simplesmente matará todos os delinquentes. No dia seguinte na escola, Roku se vê cercado por um harém de garotas malvadas. Mas quando Hana as espanta, Roku a faz prometer que ela será boazinha a partir de agora e que pare de se meter em brigas, ao que ela concorda, pois está disposta a fazer qualquer coisa para fazer Roku feliz. Mais tarde naquele dia, no entanto, Roku encontra Hana na aula, toda machucada e ferida, e descobre que ela foi atacada por um grupo de delinquentes que queriam se vingar dela por algum motivo. Mas Hana não consegue se lembrar por quê, embora fossem os delinquentes que ela havia acabado de espancar brutalmente por diversão no dia anterior. Roku se sente culpado por seu desejo de que Hana não lutasse ter resultado em ela ser espancada, mas ela o tranquiliza dizendo que os bandidos batiam mais fraco que gamers, e que ela não sentiu nada. E naquele momento, Roku percebe que uma garota tão fofa como Hana é, ironicamente, o epítome da masculinidade, e decide que também deve ser homem, enfrentando seus valentões de frente. Então, depois de trocar para sua roupa de ginástica, ele decide desafiar Inuma para uma luta, mas provavelmente deveria ter trazido uma muda de roupa íntima também, já que parece que está prestes a se sujar. Mas apesar de seus medos, o Roku prova ser incrivelmente tenaz, pois se recusa a recuar mesmo após receber um soco de Inuma. Mas isso só enfurece mais seu agressor, que desfere uma enxurrada de socos em Roku, mas nenhum deles parece ser capaz de derrubá-lo. Enquanto isso, seus amigos gritam e lamentam sua própria fraqueza por serem incapazes de ajudar, enquanto são forçados a testemunhar a surra brutal que Roku está levando. E embora os joelhos de Roku ainda se recusem a ceder, ele se lembra do rosto de Hana e sussurra para que ela o salve. E nesse momento, Hana chega para acabar com a luta com um único e poderoso soco. Após a luta, Roku se recusa a ir ao hospital e insiste que está bem, mas ao cambalear de volta para casa, ele se sente patético por ser tão fraco que teve que implorar uma garota para salvá-lo e deseja poder se tornar mais másculo. Enquanto isso, Inuma acorda no hospital e fica impressionado com a coragem e masculinidade que Roku demonstrou.
No dia seguinte, após a escola, Roku fica surpreso ao encontrar Inuma esperando por ele, e ainda mais surpreso quando é convidado para comer ramen juntos, enquanto o coronel e o chefe estão escondidos do lado de fora para vigiar seu menino. Depois Roku pergunta a Inuma por que ele o convidou para comer ramen, mas Inuma responde que apenas teve vontade de sair para comer com um amigo, o que claro choca Roku. Inuma então também o avisa que Osanana, o manda-chuva da escola e o delinquente mais poderoso e temido, quer lutar com Roku. Apesar de estar aterrorizado com essa notícia, Roku percebe que fugir dos problemas não resolve nada, e que verdadeiros homens devem enfrentar seu destino, não importa o quanto isso os assuste. Inspirados por sua coragem impressionante e palavras motivadoras, seus amigos decidem acompanhá-lo nessa missão impossível, pois irão alegremente à guerra contra Osanada com ele, e até mesmo Inuma promete apoiá-lo. No dia seguinte na escola, uma menina entra casualmente na sala de aula procurando por Roku, e embora ele inicialmente esteja confuso com isso, Roku rapidamente descobre que essa menina é, na verdade, Osanada, a chefe da Omori High School. Mas quando os poderes de Roku ativam, parece não ter absolutamente nenhum efeito sobre ela, enquanto ela ignora isso e simplesmente diz a Roku que vai massacrar ele. Roku então diz a ela que eles deveriam conversar em vez de lutar, mas Osinata se entedia e lhe dá um soco no rosto, o que surpreendentemente não tem absolutamente nenhum efeito. Confusa com isso, ela decide testar o soco no coronel e o lança diretamente contra a parede. Percebendo que há algo estranho em Roku que a faz não querer machucá-lo, ela concorda em conversar com ele. Em vez disso, e o leva a um prédio abandonado e assustador onde ele tem certeza de que será assassinado. Mas em vez disso, ele é levado ao quarto de Osinata, que acontece de ser todo fofo e rosa, como se fosse projetado por um Discord. E Girl. Osinata então confessa a Roku que, na verdade, ela realmente ama coisas fofas, e ela até o convida para passar um tempo com ela sempre que ele quer. Mas quanto mais ela olha para Roku, mais confusa fica com seus sentimentos, pois nunca se sentiu assim antes. Roku sabe que isso é por causa de seu poder, e percebe que ele deve ser o primeiro amor dela. Isso faz com que Roku relembre seu próprio primeiro amor, que terminou em desgosto quando sua amiga de infância, fofa e inocente, de repente se tornou uma delinquente após se apaixonar por um garoto problemático. Querendo poupar a Osinata do mesmo desgosto que só os primeiros amores podem proporcionar, Roku quer encontrar uma maneira de desfazer o feitiço antes que seja tarde demais. É então que ele percebe que se seu feitiço só funciona com garotas más, então, ao transformar uma garota má em uma boa garota, o feitiço vai parar de funcionar, assim como aconteceu com a Tsubaki quando ela estava inicialmente obcecada pelo Roku, mas voltou ao normal depois que parou de intimidá-lo. Com esta nova estratégia em mente, ele convence Osinata a voltar para a escola na esperança de torná-la boa ao criar uma vida escolar divertida e pacífica. E como Osinata teve que repetir o mesmo ano 2 vezes, ela coincidentemente se encontra na mesma classe que Roku. Mas enquanto está na aula, ela principalmente só rabisca, ameaçando matar qualquer um que tente espiar. Enquanto isso, Roku começa a colocar seu plano em ação, sugerindo que a turma plante plantas e flores juntas para o próximo projeto de aula. E embora nenhum dos alunos delinquentes queira seguir sua ideia, quando Osinata se levanta e grita com eles, todos misteriosamente mudam de ideia. E uma vez que eles começam a atividade, a representante de classe não acredita no que vê ao observar todos esses delinquentes de repente gostando de jardinagem e tomando notas meticulosas. E surpreendentemente, dia após dia, todos os delinquentes, incluindo Inuma, se divertem observando o crescimento das flores, e até comparam notas juntos para se ajudarem a melhorar. Por outro lado, Kurokawa, amigo de Osinata, tenta fazê-la voltar aos seus modos delinquentes para que possam se juntar a um grupo poderoso conhecido como a Gangue Onishima. Mas ela não tem mais interesse nesse tipo de coisa, pois está focada apenas em terminar seu relatório sobre o crescimento das flores. Mais tarde naquele dia, após a escola, Osinata chega para verificar as flores e descobre que todas foram destruídas, o que a deixa completamente devastada. Isso faz com que ela volte aos seus antigos hábitos, enquanto espanca sem misericórdia os estudantes responsáveis, sem saber que isso foi obra secreta de Kurokawa. Roku a encontra momentos depois, mas já é tarde demais, e como Osinata voltou a ser uma garota má, seus sentimentos por ele retornam ainda mais fortes, e ela confessa seu amor por ele, o que parte o coração de Roku, já que ele não conseguiu impedir que ela se apaixonasse por ele afinal. Osinata então diz a Roku que é tarde demais para ela viver uma vida normal, e parte com Kurokawa. Os dois então vão a uma das reuniões da Gangue Onishima, mas quando os membros da gangue ficam compreensivelmente confusos sobre por que uma garotinha está lá, Kurokawa deixa Osinata atacar os bandidos enquanto ele se senta e observa ela liberar sua força monstruosa. Enquanto isso, Hana aparece para confortar Roku, que ainda está angustiado por como uma boa garota como Osinata poderia se tornar má novamente tão de repente. Mas recusando-se a desistir dela, ele implora para Hana ajudá-lo a salvar Osinata. De volta ao armazém, a gangue Onishima está pronta para aceitar Kurokawa e Osinata como parte deles, mas Osinata tem dúvidas sobre se juntar a eles. Nesse exato momento, Roku chega e começa a recitar seu relatório sobre o crescimento das flores, começando pelo primeiro dia, enquanto Hana detém sem esforço todos os bandidos que tentam silenciá-lo.
Mas quando Hana está ocupada com outros bandidos, Kurokawa consegue passar por ela e soca Roku. Mas, apesar de receber socos repetidos, Roku mantém-se firme e nunca para de recitar seu relatório, que continua fazendo, mesmo depois de Oshinata implorar para que ele simplesmente fuja. E neste ponto, até Kurokawa está impressionado com a determinação de Roku de não desistir, não importa quantas vezes ele seja socado. A chuva lá fora de repente diminui, enquanto Roku caminha lentamente até Oshinata ainda recitando seu relatório. Ele termina dizendo que, embora as flores tenham sido destruídas antes de terem a chance de florescer completamente, o maior mistério é como elas foram capazes de sobreviver tempo suficiente para florescer, estando cercadas por tantos delinquentes selvagens. E assim como as flores, Oshinata também pode florescer em um mar de delinquentes, pois ele sabe que ela é uma boa pessoa no fundo. Quando a gangue Onishima chega com reforços, Inuma e os rapazes ajudam os outros a escapar pela parte de trás do armazém. Oshinata tenta convidar Kurokawa para ir com eles, mas ele decide ficar para trás depois de perceber que Oshinata realmente é boa e não é adequada para o tipo de vida de delinquente que ele escolheu para si. Então, enquanto Roku foge com seus amigos, Kurokawa bravamente retém a gangue Onishima sozinho. Algum tempo depois, Roku consegue sua licença para andar de scooter, e Inuma decide dar a Roku sua antiga scooter como prova de amizade, o que Roku inicialmente se recusa a aceitar porque é simplesmente muito chamativa e tem aparência de delinquente. Mas quando percebe que essa é a forma de Inuma ser um amigo melhor para ele, sente-se culpado e acaba aceitando contra a vontade. Mas enquanto ele dirige casualmente a scooter mais tarde naquele dia, de repente se vê perseguido por uma policial de motocicleta que erroneamente acredita que ele é um delinquente. A policial então começa a atacar Roku e sua motocicleta violentamente enquanto grita que quer erradicar todos os delinquentes, até que seus poderes se ativam e ela de repente começa a imaginar Roku como uma espécie de príncipe encantado, permitindo que ele escape de sua ira. Mas ele infelizmente deixou cair a carteira ao fazer isso. No dia seguinte, no entanto, Azami, uma jovem educada de uma escola feminina vizinha, visita Roku para devolver a carteira que ele deixou cair. Mas quando ela olha para seu rosto simples, não consegue deixar de pensar nele como um príncipe. Encantador, apesar de ainda acreditar que ele é um delinquente implacável, algo que ela odeia com paixão. E quando Inuma chega com a scooter reformada de Roku, que a faz parecer ainda mais delinquente, Azami se desmancha em lágrimas e começa a repreender Roku por dirigir uma moto tão rebelde e ordena que ele a carregue, quero dizer, que ande com ela. Em vez disso, ela então sai e retorna alguns momentos depois com sua própria bicicleta e força Roku a andar ao lado dela, o que ele concorda porque se sente mal por fazer uma garota chorar. No entanto, quando estão prestes a partir, percebem que a bicicleta não está avançando porque Hana está segurando-a com apenas uma mão, mas ela solta depois que Roku a tranquiliza dizendo que ficará bem, o que ele rapidamente se arrepende quando Azami acaba dirigindo como uma verdadeira maníaca, fazendo Roku finalmente perceber que ela é claramente uma garota má que está certamente sob os efeitos dos seus poderes. No caminho de volta para casa, Roku, sem saber, tromba com Blue, um dos 5 líderes da gangue Onishima, que pergunta se ele sabe algo sobre uma garota louca que se disfarça de policial para atacar membros de gangues de motociclistas, o que Roku imediatamente reconhece como Azami. Mas jura para Blue que nunca a viu antes, enquanto por dentro está chocado que Azami, que odeia delinquentes, faria algo tão imprudente e violento. Apesar disso, Roku ainda decide ajudá-la, convocando seus rapazes para uma reunião estratégica noturna. Mas quando Inuma deixa claro quão perigosa é a gangue Onishima, Roku ganha coragem e lança-se em um discurso apaixonado sobre masculinidade e como está cansado de ser fraco e incapaz de fazer qualquer coisa por seus amigos. E enquanto isso inspira o coronel e o chefe a também se fortalecerem, Inuma permanece praticamente imperturbável por... Os meninos então partem em suas scooters, na esperança de alcançarem Azami antes que ela encontre a gangue Onishima. Enquanto isso, Azami percorre as ruas de Tóquio à noite com raiva nos olhos ao lembrar de como, uma vez, idolatrava um policial que a salvou e a fez querer se tornar uma policial também. Mas que Blue causou um acidente tão grave em seu amado príncipe encantado que ele nunca mais pôde andar de moto. E depois daquele dia fatídico, Azami jurou erradicar todas as gangues de motociclistas e se vingar de Blue. Quando Azami finalmente encontra Blue mais tarde naquela noite, sua sede de vingança a cega, e ele a atrai para uma armadilha, onde Azami fica cara a cara com uma gangue inteira de motociclistas. Felizmente, Roku e os rapazes chegam momentos depois para protegê-la e lutar ao lado dela, ajudando-a a derrotar Blue. Em resposta, Blue os desafia para um jogo de pega-pega com uma reviravolta única. Roku tem que se segurar em Blue com todas as suas forças, enquanto seus companheiros de equipe devem alcançá-lo e tocá-lo antes que ele caia. Uma façanha que parece quase impossível devido à velocidade e imprudência com que Blue dirige, já que quanto mais próximo da morte, mais emocionante é para ele.
Apesar disso, Azami segue Blue de perto enquanto o restante dos amigos de Roku tenta atrasar a gangue de Blue e impedi-los de atrapalhar Azami, mas à medida que a gangue de motociclistas se aproxima cada vez mais, Inuma percebe que não tem escolha a não ser dizer adeus ao seu bebê querido, enquanto pula de sua valiosa scooter para que os outros motociclistas colidam com ela. Esse gesto heróico lhes dá um pouco de tempo, mas quando mais motociclistas começam a aparecer, tanto Inuma quanto o chefe decidem resistir e lutar para ganhar o máximo de tempo possível para Azami e Roku. De repente, um monstro em uma chopper aparece do nada e atravessa os motociclistas como se fossem nada mais que formigas. E embora ela planeje seguir em frente para resgatar Roku, Inuma e o chefe a convencem a ficar para trás e deixar Roku vencer com sua própria força, pois ele não quer depender de Hana para tudo. Surpreendentemente, Hana obedece e se ajoelha no meio da estrada esperando o retorno de Roku, enquanto revela que acredita plenamente nele porque o ama. Enquanto isso, Azami continua sua perseguição ousada a Blue e consegue acompanhá-lo apesar das velocidades insanas em que ele está dirigindo. E quando Blue vê o olhar demoníaco nos olhos de Azami, ele percebe que ela não teme a morte assim como ele e que o ceifador está perseguindo os dois. É então que Azami revela que está disposta a fazer o que for preciso para detê-lo, mesmo que isso signifique morrer, para fazê-lo pagar pelo que fez ao policial que ela idolatrava. De repente, Blue se lembra de já ter conhecido Azami antes e pensa em como, na verdade, o policial e ele eram bastante amigos porque o policial entendia a liberdade e a emoção que Blue perseguia e até tentava ser um modelo positivo em sua vida. Mas, um dia, quando Blue foi rápido demais em uma estrada esburacada e quase colidiu com Azami, o policial salvou tanto Blue quanto Azami de uma morte certa, sacrificando sua moto e sua vida no processo. E mesmo que o policial felizmente tenha sobrevivido, ele nunca mais pôde andar novamente. De repente, os pensamentos de Blue são interrompidos quando ele chega a uma curva íngreme e decide acelerar como um louco. E quando ele não sente mais o peso de Roku na sua moto, Blue assume que venceu a corrida ao derrubar Roku, mas logo percebe que Azami conseguiu marcar Roku, garantindo assim a vitória para eles. Mais tarde naquela noite, enquanto Roku e seus amigos celebram após retornarem ilesos, Blue anuncia que entrega a liderança de sua gangue a Azami, já que havia prometido anteriormente que quem o derrotasse em uma corrida se tornaria o novo líder. Mas antes de partir, Azami pede a Blue que lhe conceda um simples favor. No dia seguinte, Azami pede para Blue acompanhá-la para ver o policial que eles não tinham visto desde o acidente, que surpreendentemente fica feliz em vê-los. E quando ele então abraça Blue por trás e pergunta se ele ainda anda se metendo em problemas, Blue desaba em lágrimas enquanto se desculpa profusamente por seus erros passados. Algum tempo depois, duas garotas aleatórias decidem visitar a escola de Roku porque ouviram um boato de um bad boy, Chad, ali que é tão bonito que as garotas se apaixonam por ele à primeira vista. Mas quando Roku é de repente cercado por um grupo de garotas rebeldes que todas lutam pelo privilégio de carregar sua mochila, seguido pela louca Azami que se proclama sua motorista pessoal, e sua ainda mais louca waifu monstro, as duas garotas aleatórias imediatamente fogem de medo. No fim de semana seguinte, Roku convida a turma para ir à sua casa jogar e se conhecerem melhor. Mas assim que ele sai da sala para pegar alguns petiscos, o ambiente imediatamente se torna incrivelmente constrangedor, já que a aura ameaçadora de Hana retorna instantaneamente toda vez que Roku está ausente. A destemida Osanada não se intimida com isso, no entanto, e casualmente tenta iniciar uma conversa com Hana. E embora ela só responda com uma única palavra a cada vez, o grupo descobre que Hana adora carne e odeia coisas doces. Mas quando Roku retorna com pudim, ela expressa estaticamente que pudim é sua comida favorita, o que o resto do grupo sabe ser uma mentira óbvia para fazer Roku feliz. No dia seguinte, após a escola, Roku e o grupo têm a tarefa de limpar a sala de aula. Mas enquanto Roku e o coronel trabalham juntos, Hana é forçada a trabalhar com Osinata, o que a deixa muito chateada. Apesar disso, as duas se dão muito bem, já que coincidentemente são igualmente tolas, pois ambas começam a arrancar azulejos do chão com as mãos nuas para limpar a sujeira por baixo. E quando percebem que o teto também está sujo, as garotas decidem copiar como Roku e o coronel trabalham juntos. Mas Osinata prova ser um pouco pequena demais para isso funcionar. Então ela decide levantar Hana, mas acidentalmente empurra a cabeça dela através do teto. Mas no final do dia, Hana mostra seu lado gentil ao deixar uma exausta Osinata dormir em seu colo. Enquanto isso, a fama de Roku cresceu entre os estudantes e membros de gangues por seu papel em derrubar vários membros da gangue Onishima, e Inuma o avisa que os líderes de Onishima definitivamente vão buscar vingança. Ele alerta em particular sobre Doji, o líder de Onishima, que costumava ser um dos membros de menor classificação na organização. Mas depois que foi destruída da noite para o dia, ele trabalhou duro para reconstruir a gangue do zero, e rapidamente se tornou o melhor líder que a gangue Onishima já teve. Ao mesmo tempo, os 4 líderes restantes da gangue Onishima chegam a Aomori High School, mas surpreendentemente Doji diz que não se importa com um inútil como Roku, e seu verdadeiro alvo é o monstro conhecido como Hana.
No dia seguinte, os membros da gangue Onishima transferem-se para a escola secundária de Aomori e tornam-se novos alunos na turma de Roku, o que surpreende completamente Roku e seus amigos, que têm certeza de que Doji está atrás de vingança. No entanto, em uma reviravolta inesperada, Doji afirma que após ver tudo o que Roku conquistou, a gangue Onishima sentiu tanta admiração por ele que decidiram frequentar a mesma escola para que eles também possam desfrutar de uma vida escolar pacífica. Roku tem dificuldade em acreditar nisso a princípio, mas quando Osinata aperta a mão de Doji em sinal de aceitação, Roku faz o mesmo. Enquanto o verdadeiro objetivo de Doji, Haana, o enche de terror. Enquanto isso, durante a aula, o coronel não consegue evitar achar Doji incrivelmente assustador, enquanto Roku se sente perturbado por uma das integrantes femininas da gangue Onishima que está constantemente olhando para ele, o que só enfurece Haana. Então, os garotos se encontram escondidos mais uma vez em seu banheiro favorito para tentar entender essa nova situação louca. Ao saírem do banheiro, no entanto, os garotos encontram Reino, que de alguma forma é atingido pelos poderes de Roku, levando-os a acreditar que o poder de Roku agora também afeta garotos maus, o que faz com que ele fuja apavorado até ficar encurralado. E Reino confessa que é secretamente uma garota que se veste como um menino, enquanto seu irmão gêmeo, Kazino, se veste como uma menina, embora secretamente seja um cara bastante violento. Mas quando Roku então pergunta por que Reino compartilharia um segredo tão sensível com ele, ela responde que por algum motivo, Roku faz seu coração bater doki-doki, antes de fugir completamente envergonhada. Enquanto isso, ao mesmo tempo, Doji tenta conversar com Haana para descobrir uma das suas fraquezas, mas não consegue ultrapassar sua postura completamente estoica, já que Haana mantém suas emoções totalmente reprimidas. Mas quando Roku retorna à classe, Haana de repente se anima, o que faz Doji perceber que Roku é a chave para desbloquear as fraquezas de Haana. No dia seguinte, enquanto se preparava para o próximo festival da escola, Roku sai para procurar algumas caixas de papelão, mas de repente se vê cercado por um harém de garotas mais que estão sob os efeitos de seus poderes. Mas depois de conversar com Otohime, a líder da gangue de garotas, Roku descobre que a gangue de garotas é na verdade composta por cidadãs amigáveis e cumpridoras da lei, que passam a maior parte do tempo em agradáveis chás da tarde, mas que há 2 anos Hana costumava fazer parte da gangue delas. E quando membros da gangue das garotas acabaram sendo atacados pela gangue Onishima, Haana sozinha destruiu a gangue Onishima, enquanto um impotente Doji apenas ficava parado assistindo. E Otohime nunca mais viu Haana depois daquela noite cheia de violência. Mas quando Roku retorna à escola depois disso, Doji informa que membros da gangue das garotas atacaram estudantes da Aomori High School e até bateram no reino. Roku recusa-se a acreditar nisso, no entanto, pois ele sabe que Otohime e as garotas são boas pessoas, fazendo com que toda a escola se volte contra ele e o rotule de traidor, assim como Doji havia planejado. Felizmente, no entanto, Inuma ainda está do lado dele, pois diz que não confia em Doji, mas confia em Roku e o seguirá a qualquer lugar, incluindo o banheiro, aparentemente onde os dois tentam descobrir quais são as verdadeiras intenções de Doji. Enquanto isso, o coronel e o chefe tentam verificar se Roku estava certo sobre a gangue das garotas, seguindo meninas delinquentes ao acaso o dia todo, o que não é estranho se feito em nome da ciência. E graças a esta pesquisa aprofundada, eles descobrem que as gêmeas são as que têm atacado estudantes da escola enquanto fingiam ser membros da gangue das garotas. Mas ao mesmo tempo, Doji tenta convencer Haana de que, se ela quer proteger Roku e garantir que ele não seja mais odiado pela escola, ela precisa destruir a gangue das meninas e se juntar à gangue Onishima. A princípio, suas palavras apenas a enfurecem enquanto ela ameaça matá-lo se algo acontecer a Roku. Mas quando Doji diz que se ela realmente ama Roku, deve deixá-lo, pois ela é a origem de todos os seus problemas, ele consegue romper a barreira emocional de Haana e convencê-la a se juntar a ele. Enquanto isso, os garotos finalmente percebem que o plano de Doji é isolar Roku de Haana para recrutá-la e correm o mais rápido possível para a sala de aula para salvar Haana, mas chegam tarde demais. De fora da janela, Doji grita para Roku que acabou e que ele venceu, mas se Roku ainda insistir em salvar Haana, então Doji o arrastará com prazer para os mais profundos abismos do inferno e do desespero. Quando Roku e seus amigos chegam à escola no dia seguinte, Doji anuncia a Roku que, se ele ainda deseja salvar Haana, ele não só terá que derrotar todos os seus membros mais fortes para chegar ao terraço, mas também rastejar por uma miséria imensurável. Mas sem hesitar, Roku proclama que fará o que for preciso para fazer Haana feliz, o que os outros entendem mal como uma proposta de casamento. E infelizmente para Roku, chegar ao telhado é mais fácil dizer do que fazer, pois o caminho da turma é bloqueado por inúmeros estudantes e membros da gangue Onishima. Mas quando Azami de repente chega em sua motocicleta, a turma agarra-se a essa maníaca enquanto ela os leva diretamente pela multidão e para dentro da escola. Seu caminho é então bloqueado por Hondo, o membro mais poderoso de Onishima em termos de força bruta pura, o que ele demonstra ao parar sua moto facilmente. Osinata então pula para salvar o dia e se arrasta por Hondo para distraí-lo enquanto os outros continuam. Enquanto isso, Otohime é levada para o telhado da escola, onde é forçada a lutar contra Haana como parte do plano de Doji para transformar Haana em uma máquina de matar sanguinária de Onishima.
Ao mesmo tempo, Osinata e Hondo continuam trocando golpes enquanto Hondo revela que, antes de conhecer Doji, ele era constantemente intimidado e ridicularizado por ser estúpido, e a única coisa boa sobre ele era sua força bruta ridícula. Mas, após conhecer Doji e se juntar à sua gangue, Hondo passou a ser respeitado pelos outros, fez amigos e nunca mais foi zombado. Osinata diz que entende como ele se sente porque ela costumava ser a mesma, mas depois de fazer novos amigos, percebeu que ser uma delinquente simplesmente não vale a pena, e promete mostrar a ele que a verdadeira força vem de dentro. E quando Hondo então agarra Osinata e a lança contra a parede, ela imediatamente corre de volta e acerta o bem no rosto. Mas eventualmente, Osinata decide resolver isso com um verdadeiro teste de força, permitindo que Hondo a golpeie do estômago com toda a sua força. Mas quando isso não é suficiente para quebrar o equilíbrio dela, Osinata revida com um soco próprio, que imediatamente derruba Hondo no chão. E enquanto ele fica deitado ali derrotado, Osinata afaga sua cabeça e promete que há mais na vida do que força, e mais em Hondo do que apenas um mero bruto. Enquanto isso, os rapazes são parados por Akai, o número 2 da gangue Onishima depois de Yashia e Doji. E embora Inuma planeje enfrentá-lo sozinho, ele rapidamente leva uma surra. E para piorar as coisas, o coronel e o chefe também são brutalmente espancados, com Akai chegando ao ponto de quebrar um dos dedos do chefe. Ele então revela a Roku que Doji deu ordens estritas a Akai para não machucá-lo. Caso contrário, Hana ficaria chateada. Então, em vez disso, Akai planeja fazer Roku sofrer, forçando-o a assistir enquanto ele espanca seus amigos impiedosamente, e quebra todos os dedos deles um por um, enquanto lembra Roku que ele escolheu esse inferno por si mesmo quando ignorou os avisos de Doji, e ainda insistiu em salvar Hana, apesar de ser fraco. E enquanto Roku se afunda no desespero, Inuma se lembra de como ele costumava ter sua própria gangue, que ele achava que eram seus amigos, mas no final todos o traíram para se juntar à gangue de Akai. Mas depois de conhecer Roku e seus amigos, que sempre o apoiavam, não importava o que, apesar de serem incrivelmente fracos, Inuma percebeu que amigos de verdade existem e que vale a pena lutar por eles. Naquele mesmo momento, o chefe soca Akai no rosto do nada, enquanto ele e o coronel revelam que, apesar de serem covardes, não têm intenções de recuar e desistir do amigo, não importa quantos dedos sejam quebrados. De repente, Inuma se levanta e diz aos garotos para seguirem em frente enquanto ele lida com Akai. Mas quando os garotos seguem em frente, Inuma se percebe rapidamente sendo golpeado sem piedade por um Akai furioso, até que finalmente encontra a abertura que esperava, e libera toda a força restante em um poderoso golpe final. E embora Inuma consiga derrotar Akai, os garotos encontram outro problema, chamado Amano, que na verdade é outro irmão gêmeo de Kazino e Reino, enquanto Kazino aparece atrás deles para bloquear a saída. Ao mesmo tempo, Reino está amarrada em algum lugar por ter se recusado a seguir os planos de Doji porque amava Roku demais para machucar ele. E quando Amano conta a Roku como ele espancou Reino por traí-lo, Roku percebe que Reino é na verdade uma boa menina, mas foi forçada a entrar na gangue por causa de Amano. Em resposta, Roku grita com Amano por ser um irmão horrível por fazer sua irmã sofrer assim, mas ele apenas toma isso como um elogio e ordena que Kazino trate de Roku, enquanto ele cuidará do coronel e do chefe. De repente, Kazino agarra Roku e lhe dá um beijo na bochecha, o que deixa todos completamente chocados, incluindo Amano. Mas na realidade, Kazino é na verdade Reino, que após ser libertada com a ajuda de Kazino, se disfarçou para ajudar Roku, e após agradecê-lo por sempre apoiá-la, ela fica com o coronel e o chefe para lutar contra Amano enquanto Roku segue em frente. A caminho do telhado, no entanto, Roku de repente se depara com um corredor cheio de estudantes derrotados e é imediatamente puxado para uma sala escura por Yashia, o membro mais forte da gangue Onishima depois de Doji, que revela que ela ama absolutamente homens fortes como Roku, porque ela ama assistir eles. Quebra. E sem perder tempo, Yashia imediatamente começa a chicotear Roku na esperança de quebrá-lo. Depois cuida dele até que se recupere porque não consegue controlar seu amor por ele, e então o chicoteia novamente. Mas quando Roku começa a balançar os braços cegamente como um idiota, ele percebe que Yashia de repente se afasta dele e percebe que, como Yashia só ama homens fortes, seus poderes devem estar fazendo ela percebê-lo como mais forte do que realmente é. Usando isso a seu favor, Roku tenta intimidar Yashia a desistir. De repente, Yashia tropeça acidentalmente e quase cai pela janela, mas é salva no último segundo por Roku. Acreditando que Roku é tão incrivelmente poderoso que decidiu salvar seu inimigo, o amor de Yashia por Roku cresce cada vez mais, fazendo-o parecer mais forte até que o amor dela por ele a sobrecarrega completamente e ela desmaia. E com Yashia derrotada, Roku finalmente chega ao telhado e chega a tempo de impedir que Hana dê o golpe final em Otohime. No entanto, quando Roku pede a Hana para parar de lutar, ela se ajoelha diante dele e se recusa, ao perceber que Roku é uma pessoa boa demais, enquanto ela é uma máquina de matar violenta e podre até o âmago, e que só é feliz quando está
lutar. Por causa disso, Hana diz a Roku que é aqui que eles devem se separar, pois ela está além de salvando. Mas enquanto lágrimas surpreendentemente caem de seu rosto, Roku entende que por causa de seus poderes, quanto mais má Hana se torna, mais forte será seu amor por ele, o que só lhe causará mais dor a longo prazo. Mas no fundo, ele sabe que Hana tem algo de bom dentro dela, e está desesperado para ajudá-la a ver isso. Hana discorda no entanto, já que ela não se importa com nada ou ninguém além de Roku, e sair com os amigos de Roku não mudou isso. Ela então se levanta e sai com Doji. Determinado a trazer Hana de volta a todo custo, Roku para Doji e exige que ele lute com ele, e que se Roku ganhar Hana, fica com ele. Doji concorda após obter a aprovação de Hana, é claro, e evita todos os ataques de Roku sem esforço, enquanto desfere seus próprios golpes poderosos. Mas quando tudo parecia perdido, os amigos de Roku chegam a tempo para salvá-lo. Quando Roku então lhes diz para se afastarem e deixá-lo lutar com sua própria força, eles dizem a ele que eles são sua força, assim como ele foi a força deles em várias lutas, já que ele é a motivação deles para nunca desistir. E com isso, o grupo se junta no duelo e começa a trocar golpes com Doji, que se prova ser muito mais forte do que qualquer um deles esperava, já que ele os enfrenta facilmente. Mas não importa quantas vezes eles sejam derrubados, eles sempre se levantam e continuam lutando, o que confunde e assusta Doji, pois ele não entende de onde vem essa coragem e determinação. Ele de repente pensa em seu próprio passado, onde ele era constantemente intimidado, então ele decidiu se cercar de pessoas poderosas, juntando-se à gangue Onishima para garantir que nunca mais seria intimidado ou machucado. Mas depois que a gangue foi exterminada pela imensa força de Hana, ele se apaixonou por ela à primeira vista, pois sabia que enquanto ela estivesse ao seu lado, ele nunca seria machucado novamente. Mas ao observar Roku conseguir reunir as tropas repetidamente, não importa quantas vezes sejam derrubadas, ele começa a perceber que o verdadeiro poder de Roku não é apenas sua coragem incomensurável, mas sua capacidade de inspirar coragem nos outros. E quando Doji fica com medo da verdadeira força de Roku, Hana de repente se coloca entre ele e os outros. Diz a Roku que ela realmente é estragada até o núcleo, e que não se importa com ninguém além dele. Ela até admite que não se lembra dos nomes de nenhum dos amigos de Roku, mas embora discorde que há algo de bom nela, sente que ao estar com ele, pode se tornar boa e promete ficar com ele para sempre. Vários dias após a luta, Reino e Kazino começaram a frequentar a escola como eles mesmos, e Doji começou a reconstruir a gangue Onishima mais uma vez. Mas no dia seguinte à luta, o festival da escola continuou normalmente, com Roku e sua turma apresentando uma peça. Infelizmente, Hana esqueceu todas as suas falas, mas, surpreendentemente, revela que se lembra de todos os seus novos amigos, pois os nomeia um a um e os agradece pela ajuda. Muito obrigado por assistir a este resumo de anime, e um sincero agradecimento a quem sempre apoia este canal e assiste aos meus vídeos. Muito obrigado, e espero ver todos vocês novamente no próximo.